Noite, Sidney. Boa noite, Evandro. Boa noite, Boa noite, pessoal. Tudo galera. bem? Tudo Show de bola, jóia? tranquilo. E E aí, aí? como que vai ser a boa de hoje? Quem começa? Pessoal, se vocês me permitirem, eu posso começar. Senta o Claro. dedo, Evandro. Bom, eu só queria trazer para a nossa conversa aqui uma notícia que saiu, não sei se vocês chegaram a ver, a respeito de uma auditoria que aconteceu aqui no Espírito Santo em relação à vacinação, e foram descobertas algumas inconsistências, né, pela auditoria. Dentre elas, eu até tomei nota aqui, deixa eu ler para vocês, olha, 934 CPFs de falecidos usados para tomar vacina e 408 CPFs duplicados. Muito provavelmente a pessoa usou o CPF de outra pessoa para poder dizer que estava dentro de uma faixa etária para poder tomar a vacina. Isso aqui dá um total de 1.342 vacinas aplicadas de uma forma irregular. E aí eu trago à tona de novo aquela nossa velha conversa, né, que a gente tem mania de culpar os nossos políticos de corrupção, de falar que o Congresso brasileiro não vale nada, que só tem bandido, só tem ladrão. E na nossa população a gente vê esse tipo de coisa que, na minha opinião, nada mais é do que um tipo de corrupção também, né? A pessoa utilizando de meios irregulares, para não dizer ilícitos, para furar a fila da vacina e tomar uma dose de vacina que poderia estar sendo aplicada corretamente na pessoa, né, que faria jus a ela. E o que vocês acham disso? Evandro, a gente tem um outro exemplo bem recente também, que foi dos auxílios emergenciais do último ano, né? Muitas pessoas que não precisavam pediram auxílio, né? E esse ano estão tendo que devolver dinheiro, todo o dinheiro, pagando multa e ainda responder um processo, né? Que papelão, né? Infelizmente, e tinha gente de todos os níveis, assim, desde agricultor não é pequeno agricultor, não, é agricultor com que pegou e estava contando, Latifundiário. não, agricultor que estava né, cantando mar, se vangloriando, né, de ter conseguido. Que ele ia fazer o que com aquele dinheiro que ele conseguiu? Comprar um pneu novo para a Hilux dele. Foi Meu Deus do céu. achando que ele No estava caso do fazendo auxílio, os vantagem, caras né? tiveram que devolver o dinheiro, né? Tá tendo que ter, todo mundo tá tendo que Não é devolver, isso? ainda bem, né? Ô, Evandro, vou te perguntar uma coisa. Tem como os mortos devolverem a vacina? Rapaz, pois é um problema, né, cara? É o cúmulo, né? A pessoa é muito, além de desonesta, é egoísta, né? Aliás, esse é um grande problema no Brasil. Nós não temos muito senso de coletividade, né? As pessoas são muito individualistas e não pensam no coletivo. É por isso que você explica o motivo de muita gente não usar máscara, o motivo de muita gente não estar nem aí para o distanciamento social, porque não pensa no coletivo. E é por isso que eu acredito que a gente ainda vai ficar muito tempo nessa pandemia, morrendo mais de 2.000 pessoas em média por dia. Justamente porque o brasileiro não pensa no coletivo e não faz o mínimo pelo coletivo. E aí de você, Vando, você falar que o cara tá usando a máscara errado, né? Você viu aí o destaque capixaba em rede nacional, né? Ah, é. Teve isso também. Não, que destaque vocês estão falando? Lá no Shopping Vitória, um psiquiatra, né? Olha só que Estava numa nível que farmácia, chegamos, né? né? Ele foi numa loja, né? Uma farmácia, não sei, lá no Shopping Vitória. E Ele estava com a máscara até abaixo do nariz e a atendente, atendente, né, pediu para ele colocar a máscara corretamente, que é acima do nariz. corretamente. E ele sacou de uma arma, Que apontou para isso? a vendedora. E aí foi manchete no jornal da Globo aí, Fantástico, né? Incrível, né, cara? Só que a E arma era agora um virou. simulacro, né, Júlio? Era um airsoft, né? Que era uma Era um arma. airsoft, era. Tipo de Só que paintball.
Mas só que já estão falando que mesmo ele usando de um simulacro para ameaçar Configura. alguém, ele pode ser enquadrado com um porte legal de arma, né? O sociólogo hoje disse o seguinte, ele falou uma coisa muito importante, ele falou assim, a gente tem que entender o porquê dele ter saído com esse simulacro. Porque se ele sai com isso de alguma forma, ele tem alguma intenção. Sim. E aí a intenção dele se mostrou na execução do ato. Ou seja, eu quero intimidar alguém, eu fui lá, tirei a airsoft, mesmo que, né, a gente sabe que aquilo não tem poder letal, mas o que ele faz? Ele intimida. Intimida. Né? Engraçado que ele atua numa área, né, que teria que ter um equilíbrio emocional maior, né? O equilíbrio está longe. O equilíbrio está bem longe. Você disse que ele é psiquiatra, né? Exatamente. Talvez ele precise se consultar com algum psiquiatra, não sei, né? É complicado, viu? Mas e aí, Sidney? E você, o que tem para falar de destaque? Bom, meu destaque hoje são dois. Eu lembrei de um outro agora aqui. A gente tem que parabenizar aí a atuação da 6ª Companhia Independente de Polícia de Domingos Martins Marechal Floriano, que teve a implantação aí, galera, do termo circunstanciado de ocorrência, vai facilitar a vida muito da gente, a gente vai conseguir manter mais viaturas aí nas ruas, esses dois municípios. Um negócio que deu certo desde novembro, foi implantado, e, cara, pasmem, né? A gente sabe na nossa vida no jornalismo, a gente sabe disso, os caras demoram 4, 5 horas para ir para a venda nova do imigrante, às vezes levar uma pessoa, levar, né, a vítima e o suposto, né, criminoso, colocar na frente de um delegado e a pessoa ser liberada depois, demoram umas 5 horas, fora o trajeto. Isso à noite aos fins de semana, né, Sidney? Ô, Sidney, explica para o pessoal, né? Óbvio que a gente já sabe, né? Você fez uma matéria muito bem feita a respeito disso. Pode ser que algum dos nossos ouvintes não tenha tido a oportunidade de ver a matéria, de ler. Ocorrência, ele é a junção das funções das instituições públicas, né? Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Então, esses crimes de menor potencial ofensivo, que se chamam, tipo assim, o cara tá andando na rua com entorpecente, não com a quantidade para caracterizar tráfico de droga, mas ele tá, por exemplo, ele usa maconha, ele usa crack, por exemplo, ele é usuário, ele é flagrado na rua, esse cara tinha que ser pego, ele tinha que ser levado para a delegacia, e lá ele ia se explicar com o delegado, e nisso você desloca 2 policiais, no mínimo, uma viatura, e a gente sabe que a nossa delegacia do Domingos Martins funciona de 8 às 18 horas, fim de semana não funciona, e lá ainda enfrenta as filas, né, porque são outros municípios também que são levados para a delegacia de venda nova do imigrante, e lá o cara fica 4, 5 horas, ou seja, para ele ser liberado. Então a gente perde o efetivo da PM, perde a viatura, perde segurança pública, né? Então agora o que acontece? O cara foi pego ali mesmo, ele já vai poder, ele assina esse termo circunstanciado de ocorrência, já é marcada uma audiência, né, para ele no fórum, ele já sai dali com data marcada, nem algemado ele se ele assinar o documento, entendeu? Então isso facilita demais a nossa vida, a gente vai ter aí a possibilidade de ter mais policiais nas ruas, mais viaturas circulando e fazendo aquilo que a polícia tem que fazer, né, que é o policiamento ostensivo aí, que às vezes perde por causa dessas demandas que são pequenas, né? A gente estava conversando lá com o Major Ednei, ele falou uma coisa, ele falou assim, Sidney, você não faz ideia do que é isso aqui na Zomerfest, por exemplo. Quantos pequenos delitos ocorrem e a gente tem que deslocar todo mundo para Venda Nova. É uma agilidade muito grande para a polícia, né? É o que você falou, né? O efetivo permanece onde tem que permanecer, né? Júlio, agora a pergunta que não quer calar. Por que não temos uma delegacia de plantão em Domingos Martins? Por que tem que ir para Venda Nova, que é um município menor do que o nosso, a mais de 1 hora de distância daqui? Então, Evandro, a delegacia aqui do Domingos Martins, como o Sidney falou, né, ela funciona durante o dia,
né, durante a semana, dias úteis, né, e aos finais de semana, isso não acontece só aqui, acontece em outras regiões do estado também. Eles a falta de efetivo, na verdade, é essa, né? Falta de delegados e investigadores e tal. Porque em cada região eles identificam uma delegacia que fica mais centralizada, e aí, nos fins de semana, feriados, né, horários que não são comerciais, aquela delegacia absorve toda a demanda daquela região. Então, Venda Nova absorve de Afonso Cláudio, não sei, eu não tenho certeza se é de Afonso Cláudio, mas de Conceição do Castelo, Vargem Alta, Marechal. Então, aglomera alguns municípios em uma delegacia. Por exemplo, Santa Maria de Jetibá, se eu não me engano, tem que levar para Colatina ou alguma coisa assim. Eu sei que é uma distância muito grande. Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, aqueles municípios lá da região. Então, infelizmente, é algo que é comum, esse tipo né, de situação em todo o Espírito Santo. Não, as Mas delegacias... não deveria, né, cara, ser assim, né? Domingos não Martins deveria. tem o dobro do tamanho de Venda Nova do Migrante e mereceria uma delegacia de plantão aqui nos sábados, domingos e feriados. Mas você tem ideia, Evandro, você está falando aí, eu acho não, tenho certeza, Santa Maria de Jetibá também não tem delegacia, né, Júlio? Não, é isso que eu estou falando. Não, tem a delegacia, é a mesma coisa que Domingos Martins, mesma coisa que Marechal Floriano. Tem a delegacia que funciona nos dias úteis. Santa Maria tem, tá, tem o delegado, tem. Se eu não me engano, lá o Mas delegado, ele se divide entre Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. Mas aos fins de semana, se eu não me engano, a delegacia central é de Colatina. Aí as ocorrências de Santa Maria de Jetibá, eu sei que eles... Mas é distante também, né, cara? Mais de hora, quase 2 horas às vezes. Imagina. E muitas vezes o efetivo de lá ainda é menor do que aqui, e aí ocorreu várias vezes isso, de ter que a vítima e o acusado na mesma viatura, pensa. De fato, então, Cisne, esse projeto aí da Polícia Militar vai ajudar bastante, né? Rapaz, isso aí foi implantado em Santa Catarina há mais ou menos 8 anos, cara. Então, isso é um projeto estadual ou vai ocorrer só aqui em Domingos Martins? Agora, não, foram 2 companhias que foram escolhidas. A 6ª companhia, e se eu não me engano, a 12ª, ele me falou, agora não estou me lembrando muito bem, para esse projeto piloto que começou desde novembro. Agora ele vai ser de fato implantado em todo o estado aí, pelo comandante-geral disse que vai começar a implantação desse TCO aí para facilitar a vida de todo mundo, né? E falando só uma coisa aí, né, Júlia? Santa Maria de Jetibá tem 42 mil habitantes, né? Maior ainda do que aqui. Mais do que a gente aqui em Domingos Martins. E é um município grande também, né? Acontece também, né, cara? Muita coisinha lá também. Colatina, cara. E é um município que tem um PIB grande também, né? Se eu não me engano, o PIB de lá é mais que o dobro daqui de Domingos Martins. É o maior PIB agrícola do estado, se eu não me engano, já foi destaque entre um dos maiores do Brasil, inclusive. A agricultura lá, agronegócio lá é muito forte. Brincadeira. E você, Júlio? Outro destaque? Seu, né? Eu já comentei o comentário do Evandro. Estou dando pitaco aí agora. Vai lá. Você tem outro destaque, Cid? Meu outro destaque é um destaque cômico até, né? Uma professora dando aula de inglês numa escola, ela aborda, né, o tema LGBTQI+, né? Cada vez eles arrumam uma sigla maior, né, esse LGBT aí. Eu já desisti, cara. Eu já falo LGBT+, porque eu já perdi as contas. Não, ela falou LGBTQIA+. Eu acho. O que é o quê? Não, ainda não pesquisei, não. Mas a questão cômica não é essa. A questão é que a intenção da professora, né, era trabalhar um texto, né, que trabalharia essa inclusão aí, né, com os alunos do texto em inglês, e talvez uma aluna se sentiu... não foi a aluna em si, né, a mãe ou responsável
se sentiu mal com esse texto, e nós temos direito de questionar isso junto com a escola, não temos? A gente tem nossos filhos na escola, quando a gente sente alguma coisa que está de errado com as disciplinas, ou que está fora da base curricular, você pode questionar. Com quem você vai questionar? Com o pedagogo, com a diretora. A responsável pela aluna entrou em contato com o vereador do partido do presidente, Bolsonaro, né? E o vereador disse no áudio que ia acuar a professora. A gente sabe que acuar é um termo de afrontar, né? Ou seja, vamos colocar a pessoa contra a parede, né? E a professora ganhou, né, de 1.000-0, porque ela foi na imprensa, ela tinha o áudio, né? Esse áudio vazou, hoje, né? O áudio vazou, e hoje o mais ridículo de tudo foi ver o vereador, não vou nem falar o nome desse cara que não merece nem nome, um bicho desse. Ele é perguntado pela repórter assim, vereador, esse áudio que vazou, como é que o senhor vai reagir em relação a ele? Ele falou, não sei de áudio nenhum, não vi áudio nenhum. Ela falou, o senhor não viu, não? Ela pega o celular, liga o áudio, mostra para ele e ele ouve falando, não, nós temos que acuar a professora. Aí ela volta com o microfone para ele. Aposto que a valentia acabou ali, né? Você reconhece a sua voz? Aí ela fala bem assim, aí ele fala, sim, esse áudio eu vou responder na justiça. Isso foi em qual município, Sidney? Eu acho que foi Vitória. Foi Vitória. Olha só, trazendo a informação aqui para vocês, ó. LGBTQI+, QIA+, é o seguinte, L é de lésbicas, G é de gays, B é de bissexuais, T é de transexuais, Q é de queer. Sabe o que são queer? São aquelas que transitam... Deixa eu ler aqui. São aquelas que transitam entre as noções de gênero, como é o caso das drag queens. A teoria queer defende que a orientação sexual e identidade de gênero não são resultado da funcionalidade biológica, mas de uma construção social. I é intersexo. Sabe o que quer dizer intersexo? A pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino. As suas combinações biológicas e desenvolvimento corporal, cromossomos, genitais, hormônios, etc., não se enquadram na norma binária masculino e feminino. O A é assexual, ou seja, assexuais não sentem atração sexual por outras pessoas, independente do gênero. Existem diferentes níveis de assexualidade, e é comum que essas pessoas não veem as relações sexuais humanas como prioridade. O mais é utilizado para incluir outros grupos e variações de sexualidade e gênero. Aqui são incluídos os pansexuais, por exemplo, que sentem atração por outras pessoas, independente do gênero. É isso. Isso aí, uma aula bem boa. Foi bom você ler isso pra gente, Evandro. É uma aula que às vezes... Sensacional. Muito bacana. As siglas só vão aumentando, agora, a gente cada vez sabe menos. Agora acho que não aumenta porque o mais ele deve englobar os demais gêneros, né? Agora, voltando ao assunto, Sidney, que atitude desse vereador, hein? Você acha que temos vereadores em outros municípios que peitam, querem fazer a justiça da forma que ele acha correta? O pior, esses aí são os piores, porque eles se escondem. Utilizando a barreira do cristianismo, a barreira da igreja, a barreira da família, do conservadorismo, e não respeitam uma professora dentro de sala de aula e ainda faz ameaça a ela. Aqui a gente tem o famoso vereador do facão, né, que ficou famoso. O vereador do facão. É assim mesmo. E que se reelegeu, né? São parênteses. Mas o que eu acho incrível aí, Sidney, são duas coisas. Primeiro, por que ao invés de ir até um vereador, a mãe ou o pai, sei lá, desse aluno aí que se sentiu lesado
suposta aula da professora, não procurou a equipe pedagógica da escola primeiro, procurou um vereador. Tá, né? A questão está tão politizada que as pessoas, ao invés de irem primeiro para o óbvio, já vão buscando um caminho meio equivocado, né? É porque sabe que ela ia ser essas pessoas... contrariada, né, se ela fosse procurar a escola. Então ela procurou alguém que pudesse falar a mesma voz que ela, né? Essas pessoas, elas seguem o exemplo do presidente da República, que é um péssimo exemplo. Que, aliás, vocês viram que fez ontem. Mandou todo mundo que estava atrás calar a boca, mandou a jornalista calar a boca. É isso que ele quer. Aí tem um bando que está atrás dele que faz a mesma coisa e que reproduz esse discurso. E tá atrás de, Jesus, família, tá tudo do lado, tá? Mas acuar uma profissional, uma professora, ou então por que não questionou com o pedagogo, com o diretor da escola? Né? E a outra... Mas o vereador realmente para causar o quê? Para causar um problema para a professora. Pois é, e a outra coisa que eu achei interessante é que o vereador, por trás das câmeras, é uma coisa, né? Quando teve a confrontação lá da jornalista, ele teve outra postura completamente diferente, ou seja, é covarde, né? Via de regra, essas pessoas são covardes, já repararam? Covarde, cara. Covarde. Sem dúvida. Covarde. O discurso desses caras é dizer assim, quando você fala isso, como a gente está falando aqui abertamente, e eu vou falar abertamente isso, quando a gente fala isso, as pessoas acham que quem não é Bolsonaro é PT. Não tem nada disso. Quem não é Bolsonaro é comunista, é socialista, não tem nada disso. Nós temos o direito de não gostar desse cara. Como eu não gosto desse presidente da República. Ponto. Assim como a gente não gosta do Lula. Assim como a gente também não gosta do Lula, né? Exatamente. Eu não sou obrigado a ver uma palhaçada dessa, uma pessoa que está dentro de sala de aula tentando trabalhar inclusão social e um vereador sair do poder legislativo para pegar uma causa, para se mostrar, né? Para causar um impacto e usar o termo acuar uma professora. Pois é. Né? Agora, isso aí, Sidney, me remete para um outro assunto que a gente podia conversar rapidamente aqui, que é o seguinte, lembra daquela história da escola sem partido? Que, inclusive, foi plataforma de campanha, proposta de campanha do presidente Bolsonaro, que até hoje não se tocou mais nesse assunto, até porque o Ministério da Educação já está tão fragilizado, já trocou de ministro 3 vezes, não se sabe nem se vai ter nem direito no final do ano, tem uma zona aquilo lá, mas enfim, é uma coisa, cara, que eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu não acho que deva existir uma escola sem partido. A única preocupação que eu tenho é que haja voz e vez para todos se pronunciarem, né? O que eu não acho que pode acontecer é um professor chegar lá e doutrinar, seja ela qual for a ideologia, doutrinar os alunos e não ter um contraditório, um aluno qualquer não ter direito de se levantar e dar uma opinião contrária, contradizendo e contrariando aquele professor. Agora, desde que haja um debate saudável e uma discussão a respeito do assunto, política, eu honestamente não vejo problema nenhum. Aliás, eu acho que é um campo até bom para se debater esse tipo de ideia. Eu não acho que a escola deva ser sem partido. Eu acho que a escola deva ser um local muito bom para se debater todos os tipos de ideia. Mas aí você falou uma palavrinha-chave, né, Wando? Debater, não impor, né? Não, e veja bem, que eu gosto também de usar a palavra, o verbo debater e não discutir. Eu acho que a gente usa esse verbo de uma forma equivocada. No debate, você tá disposto não só a falar, mas também a ouvir. Né? Enquanto na discussão, você pode até partir para uma forma mais venosa, mais violenta de conversação, de debate, né? O grande problema que eu acho, Evandro, não é nem a escola sem partido. Se a gente pensar lá na Grécia Antiga, né, o Sócrates usava muito isso. Né? Tem até passagens do Sócrates, não
ele se reunindo e as pessoas falando bem assim, e chegando para ele e falando assim, cara, hoje eu acordei com vontade de matar minha mãe. Ao invés da pessoa ser tolhida, ele falava assim, e por que você não matou? Ele estimulava esses debates, né? Eu estou dando aqui um exemplo lá da Grécia, eu estou falando há 450 anos antes de Cristo, tá, gente? Mas o que acontece é o seguinte, eu acho que não é nem escola sem partido. Eu acho que trazer à tona os temas para que eles sejam debatidos independente de partido ou não. Aí que eu estou muito de acordo com você. Mas a gente tem que prestar atenção no seguinte, o Estado-nação nosso, está dito na Constituição, que ele deve ser laico. O que é laico, gente? O laico é não ter religião, né? Não ter uma... Né? E eu, por exemplo, na hora que a gente entra numa Assembleia Legislativa, a primeira coisa que a gente vê lá é uma imagem de Cristo crucificado. Não estou, né, falando nada além do que eu estou querendo dizer. Então, assim, querendo ou não, a gente assume uma posição. Se é partidária ou não, é uma outra questão. Compreende? A gente ainda precisa evoluir nessas coisas. O grande problema é que acho que nós três fomos muito reféns disso, que dentro de uma faculdade, a gente foi doutrinado em determinado ponto. Assim como eu fui doutrinado ao catolicismo. Se minha religião não fosse essa? A minha experiência não foi essa não, Sidney. Vocês sabem, né? Eu frequentei 3 cursos superiores e a minha experiência foi o seguinte, né? No primeiro curso que eu fiz, que foi odontologia, todos 3 na UFES, né, na Universidade Federal do Espírito Santo. Lá no Centro Biomédico, em Maruípe, a gente pouco ou nada falava de política. Lá as pessoas não são muito politizadas. Pelo menos não era na época que eu fiz faculdade, há 26 anos atrás. Né? Nos outros 2 cursos que eu fiz, né, que foram Letras e Comunicação Social, também na UFES, mas já no campus de Goiabeiras, se falava muito mais de política. Né? No curso de Letras a gente falava bastante, e no curso de Comunicação mais ainda. Mas o que eu observei, de maneira geral, é que quando você tem mais autonomia como aluno, que você tem mais direito de confrontar o professor, esse debate se torna mais fácil. E isso acontece basicamente com aqueles alunos que estão lá como eu, por prazer, ou que não necessitam daquele diploma para poder ter uma profissão. Né? Então, eu desempenhava muito esse papel dentro das minhas turmas de comunicação social e de letras, porque eu estava ali por prazer, era um curso que eu estava fazendo extra, não ia ser a minha profissão primária. Enfim, quando o professor chegava lá, eu vou contar uma história para vocês muito interessante, só para ilustrar isso aí. Teve um professor que chegou no início do semestre e pegou a matéria, fatiou a matéria em 6 ou 7, não sei se foram 6 ou 7 grupos, ou 8 grupos, enfim, fatiou a matéria em 8 partes e falou, olha, agora vocês formem grupos aí, que vocês vão estudar a matéria, vão preparar a matéria e vão preparar isso em forma de seminário e a gente vai o semestre inteiro acompanhar as aulas dadas por vocês. E eu vou avaliar esses seminários e vou pontuando durante o seminário. Aí eu levantei minha mão e falei, professor, vem cá, nós vamos estudar e dar a matéria para o senhor, isso não é um papel do professor, se nós vamos fazer isso, qual que vai ser o seu papel? Pô, você está lá, o curso era noturno, né, o curso de letras, era um curso noturno. A maioria, para não dizer quase a totalidade das pessoas que estavam ali estudando de noite, trabalham de manhã e estavam estudando de noite justamente porque precisam trabalhar durante o dia. E aí você vai colocar essa turma para se reunir, sei lá quantas vezes, perder não sei quanto tempo que poderiam estar estudando no final de semana, porque só tem o final de semana para estudar, para poder preparar seminário e apresentar para o professor que deveria estar fazendo isso, que estudou para isso e que está lá para isso. Falei, não, professor, eu não concordo com isso não. Aí depois que um fala, aí todo mundo se levanta e fala. Mas se não é... O comunista era você.
Não, se não é essa pessoa que não tem nada a perder e que tem coragem de confrontar o professor, talvez a turma engolisse seco e aceitasse o que aquele professor estava propondo. Né? E a mesma coisa... É a mesma coisa, por que eu contei essa história? Porque a mesma coisa deve acontecer nos debates ou nos confrontos políticos. Porque às vezes o professor se pronuncia, o aluno fica ali meio sem graça, com medo de retaliação. Se eu confrontar esse professor, ele vai me perseguir o resto do curso e tal. E aí acaba não se pronuncia e ninguém mais se pronuncia. Por isso que eu citei Sócrates, quando o Sócrates usava dessa maêutica socrática, né? Eu quero matar minha mãe. Tá, mas por que você não matou? Você não pode tolir uma pessoa de pensar, de exprimir as suas manifestações. Né? Você tem que fomentar isso enquanto uma pessoa que está dentro de uma sala de aula, né? E não fazer o que Paulo Freire dizia, né, sobre educação bancária, né, de achar que o cara está sentado ali, que você vai jogar um monte de coisa na cabeça dele e que ele vai só receber aquilo e aceitar. Aliás, isso, né, Júlio? Estudamos em teoria hipodérmica da comunicação. Né, que se achava que o indivíduo era um cérebro que não pensava, era só jogar informação e que ali quem utilizou muito bem da teoria hipodérmica, foi um grande exemplo disso, foi o Hitler. Né? Eu vou ser um pouquinho do Hitler misturado com o vereador. Vou colocar vocês contra a parede. Nosso tempo acabou. Que pena. Então, sabe o que você fez com a gente agora? Acuei você fez o que o vereador fez. Você nos acuou. Não, você fez o que o Bolsonaro fez. Você nos mandou calar a boca. Mas só que de uma maneira educada. De uma maneira educada. Nunca. Você é um gentleman. Aliás, Evandro, vamos parabenizar aí a camisa, né, do Carneirinho, do Júlio. Tá linda essa camisa. Tá frio, né? Domingos Martins entrou no inverno, né? Ontem. Tá linda essa camisa. Quer dizer, entrou no inverno ontem, Domingos Martins tá frio, né? Aliás, estamos tendo quase todos os dias 10, 11 graus aqui de noite, né? A temperatura tá vindo na região que morra de inveja. Que morra de inveja. Isso aí. Então, é isso. Pena que a gente tem ninguém nos coisa para falar. Não. E até a próxima semana. Só lembrando o pessoal que, se quiserem colocar comentários, responderemos todos os comentários aí que forem colocados. E já estamos nos preparando para que os próximos programas, os nossos próximos bate-papos, sejam ao vivo, para que as pessoas possam comentar em tempo real. Isso aí, vai ser fantástico. Bora, galera. Então tá, gente. Tá joia, pessoal. Um abraço a todos. Até mais. A gente vai se falando. Semana. Valeu. Até logo. Até mais.